Leitura bíblica do dia 23 de outubro, Jeremias capítulos 42 e 43, Salmos 92 e 93, Provérbios capítulo 26, versículos 3 a 5, 2 Timóteo capítulo 2 e a música Andar em Amor. E comecemos imediatamente aqui em 2 Timóteo capítulo 2. Jesus é o Senhor. Vamos lá. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar àquele que o recrutou. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. Lembre-se de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. É por ele que estou sofrendo até algemas como malfeitor, mas a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Fiel é esta palavra: se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Relembre a todos essas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, para que evitem brigas a respeito de palavras, pois isso não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançaram cada vez mais na impiedade. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Entre esses estão Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e estão pervertendo alguns em sua fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. Fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Evite as discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. Ó Senhor Jesus,
zelo procuremos sempre compreender a vontade do Senhor, o seu querer, falando os salmos, hinos, cânticos e cantando, andando no Espírito e dele transbordando. Vamos ao capítulo 42 do profeta Jeremias. Então todos os capitães dos exércitos e Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, se aproximaram e disseram ao profeta Jeremias: apresentamos a você a nossa humilde súplica, para que você ore ao Senhor seu Deus por nós e por este remanescente, porque de muitos que éramos, só restamos uns poucos, como você pode ver com os seus próprios olhos. Ore, pedindo que o Senhor seu Deus nos mostre o caminho que devemos seguir e o que devemos fazer. O profeta Jeremias respondeu: eu ouvi o pedido de vocês, vou orar ao Senhor, o Deus de vocês, de acordo com o que vocês pediram. Tudo que o Senhor lhes disser em resposta, eu o declararei a vocês, sem ocultar nada. Então eles disseram a Jeremias: que o Senhor seja uma testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não fizermos conforme toda a palavra que o Senhor seu Deus nos disser por meio de você. Seja ela boa ou má, obedeceremos à voz do Senhor nosso Deus, a quem pedimos que você ore por nós, para que tudo corra bem conosco ao obedecermos à voz do Senhor nosso Deus. Depois de 10 dias, a palavra do Senhor veio a Jeremias. Então ele chamou Joanã, filho de Careá, todos os capitães dos exércitos que estavam com ele e todo o povo, desde o menor até o maior, e lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, a quem vocês me enviaram para apresentar a súplica de vocês. Se vocês permanecerem nesta terra, então eu os edificarei e não os derrubarei. Eu os plantarei e não os arrancarei, porque estou triste pelo mal que lhes fiz. Não tenham medo do rei da Babilônia, de quem agora vocês estão com medo. Não tenham medo dele, diz o Senhor, porque eu estou com vocês para os salvar e livrar das mãos dele. Terei misericórdia de vocês, para que ele tenha misericórdia de vocês e os faça voltar a esta terra. Mas se vocês disserem: não ficaremos nesta terra, se desobedecerem à voz do Senhor seu Deus e disserem: não, preferimos ir à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem passaremos fome, e ali vamos morar. Nesse caso, ouça a palavra do Senhor, ó remanescente de Judá. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: se tiverem o firme propósito de entrar no Egito para morar, então a guerra da qual vocês têm medo os alcançará, e a fome que vocês receiam irá no encalço de vocês até o Egito, onde vocês morrerão. Assim será com todos os que tiverem o propósito de entrar no Egito para morar. Morrerão à espada, de fome e de peste. Não haverá um só que sobreviva ou escape do mal que trarei sobre eles, porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: assim como se derramou a minha ira e o meu furor sobre os moradores de Jerusalém, o meu furor se derramará sobre vocês quando entrarem no Egito. Vocês serão objeto de maldição, de horror, de zombaria e de deboche, e nunca mais verão este lugar. O Senhor disse a vocês que são o remanescente de Judá: não vão para o Egito. Estejam certos de que hoje eu faço esta advertência. Vocês estão se enganando à custa da própria vida, porque me enviaram ao Senhor seu Deus, dizendo: ore por nós ao Senhor nosso Deus. Depois conte-nos tudo que o Senhor nosso Deus disser, e nós o faremos. Mas agora que eu lhes contei tudo isso, vocês não deram ouvidos à voz do Senhor seu Deus, não fazendo nada do que ele me mandou dizer. Agora, pois, estejam certos de que morrerão à espada, de fome e de peste, no mesmo lugar aonde desejaram ir para morar. Senhor Jesus, vai sujeitando-nos uns aos outros com temor.
Jeremias capítulo 43. Quando Jeremias acabou de falar a todo o povo todas estas palavras do Senhor, o Deus deles, palavras todas com as quais o Senhor, o Deus deles, o havia enviado ao povo, Azarias, filho de Osaías, Joanã, filho de Careá, e todos os homens orgulhosos disseram a Jeremias: é mentira isso que você está dizendo? O Senhor nosso Deus não o enviou a dizer: não entrem no Egito para morar. Baruque, filho de Nerias, é que está incitando você contra nós para nos entregar nas mãos dos caldeus, a fim de nos matarem ou nos exilarem na Babilônia. Assim nem Joanã, filho de Careá, nem os capitães dos exércitos, nem o povo todo obedeceu à voz do Senhor para ficarem na terra de Judá. Pelo contrário, Joanã, filho de Careá, e todos os capitães dos exércitos reuniram todo o remanescente de Judá, que de todas as nações para as quais haviam sido dispersos, tinham voltado para morar na terra de Judá. Isto é, reuniram os homens, as mulheres e as crianças, as filhas do rei e todos os que Nebuzaradã, o chefe da guarda, tinha deixado com Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, bem como o profeta Jeremias e Baruque, filho de Nerias, e entraram na terra do Egito, desobedecendo à voz do Senhor, e chegaram até Táfnis. Então a palavra do Senhor veio a Jeremias em Táfnis, dizendo: pegue algumas pedras grandes e enterre-as na argamassa do pavimento que está à entrada do palácio de Faraó em Táfnis, à vista de homens judeus, e diga-lhes: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que eu mandarei vir Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e porei o seu trono sobre estas pedras que enterrei. Ele estenderá a sua tenda real sobre elas, virá e destruirá a terra do Egito. Quem é para a morte, vai para a morte. Quem é para o cativeiro, vai para o cativeiro. E quem é para a espada, vai para a espada. Porá fogo nos templos dos deuses do Egito e os queimará, levando cativos os ídolos, limpará a terra do Egito, assim como um pastor tira os piolhos da sua própria roupa, e sairá dali em paz. Quebrará as colunas de Bet-Semes na terra do Egito e queimará os templos dos deuses do Egito. Ó Senhor Jesus! E vai sujeitando-nos em nome do Senhor. No Espírito viveremos em amor. Pelo procuremos sempre compreender a vontade do Senhor, o seu querer, falando salmos, hinos, cânticos e cantos. Salmo 92. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, ao som da lira e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Como são grandes, Senhor, as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. O tolo não compreende e o insensato não percebe isto. Ainda que os ímpios brotem como a erva e floresçam, todos os que praticam a iniquidade serão destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Derramas sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem a derrota dos inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos escutam os gritos dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça.
Salmo 93. Reina o Senhor, Ele se revestiu de majestade. O Senhor se revestiu de poder e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. O teu trono está firme desde a antiguidade. Tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor. Levantam os rios o seu bramido. Levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que as poderosas ondas do mar. Os teus testemunhos são fidelíssimos, a tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. Senhor Jesus. De suave aroma seu fedor, e de sua oferta Deus o Pai se agradou. Pois outrora éramos trevas e horror, porém agora somos luz, imersos no Senhor. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas dos tolos. Não responda ao insensato segundo a sua tolice, para que você não se torne semelhante a ele. Responda ao insensato segundo a sua tolice, para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos. Provérbios, capítulo 26, versículos 3 a 5. E essa é a porção para esse dia. Concluamos com a canção que já toca, Andar em Amor. Amém. Amados filhos a quem Deus amou, sejamos cada um de nós seu imitador, e andemos conforme o amor, como Ele em Cristo seu amor nos provou. E pessoalmente assim não se poupou, mas voluntariamente por nós se entregou, em sacrifício de suave aroma se ofertou, e de sua oferta Deus o Pai se agradou. Pois outrora éramos trevas e horror, porém agora somos luz, imersos no Senhor. Da luz o fruto é justiça e bondade, como filhos dela fruímos realidade. Do Senhor o melhor desfrutaremos, e assim a Ele sempre agradaremos. Tudo aquilo que na luz colocado é, logo é revelado e manifesto até. Com zelo procuremos sempre compreender a vontade do Senhor, o seu querer, falando salmos, hinos, cânticos e cantando, andando no Espírito e dele transbordando, dando sempre graças ao nosso Deus e Pai, aquele que sempre à nossa frente vai, sujeitando-nos uns aos outros com temor. No Espírito viveremos em amor. Para
Vejamos prudentemente como andar, a Cristo diligentemente conectados sempre está. Nesses dias maus remindo o tempo viver, razão porque insensatos não devemos ser. Com vinho nunca nos embriaguemos, com a dissolução a sobriedade perderemos. Encher-nos do Espírito mais e mais devemos, assim frutos ao Senhor sempre daremos. Somos o povo a que o Senhor predestinou, um dia Ele nos chamou e também santificou. Bem longe de nós toda imoralidade, seja sempre o nosso viver em santidade. Fora a cobiça, indecência e toda concupiscência, Cristo nos justificou, justiça de Deus nos tornou. É certo, nenhum cobiçoso, indecente ou imoral herdará de Cristo e de Deus o reino eternal. Com zelo procuremos sempre compreender a vontade do Senhor, o seu querer, falando os salmos, hinos, cânticos e cantando, andando no Espírito e dele transbordando, dando sempre graças ao nosso Deus e Pai, aquele que sempre à nossa frente vai, sujeitando-nos em nome do Senhor. No Espírito viveremos em amor, com zelo procuremos sempre compreender a vontade do Senhor, o seu querer, falando salmos, hinos, cânticos e cantando, andando no Espírito e dele transbordando, dando sempre graças ao nosso Deus e Pai, aquele que sempre à nossa frente vai, sujeitando-nos em nome do Senhor. No Espírito viveremos em amor, sujeitando-nos uns aos outros com temor. No Espírito viveremos em amor, sujeitando-nos uns aos outros com temor. No Espírito viveremos em amor.